A gente entrega. Você precisa botar a mão na perereca. Botei a mão e depois foi da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador. Estamos aqui, pra variar, com uma mulher maravilhosa, Nath Braga, jornalista, comunicadora, criadora de conteúdo. Maravilhosa, linda. Seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada. E agora saindo da audiência, da plateia do Senta Direito Garota, pra cá pro microfone. Maravilhosa. É outro ponto de vista, gente. Você tá aqui. Ela é espectadora do Senta Direito Garota. Olha que orgulho saber que uma mulher dessa maravilhosa assiste o nosso programa. Adiciona, né, a descrição. Mas vamos lá. Bem, por onde eu começo a me apresentar? acho que começo como você, Nath? acima de Quem tudo. É você? Conta um pouquinho da sua história, Nath. Eu sempre sonhei em ser jornalista. Isso aí mesmo. Onde tudo começou a vir. Eu sei, né? Por trás de uma mulher maravilhosa tem sempre uma história sensacional. E é isso que a gente gosta de ouvir aqui. Sim. Então, vou começar me apresentando como uma grande gostosa, primeiramente. Uma grande gostosa com histórias gostosas. Vamos começar desse jeito. Mas eu sou jornalista pela UFRJ, trabalho como criadora de conteúdo antes mesmo de concluir a graduação. E a internet é o meu lugar de expressão desde que o mundo é mundo. Então, eu sempre gostei de publicar textos, vídeos sobre as minhas vivências, minhas histórias, coisas na escola, até me tornar uma criadora de conteúdo que, assim, a minha transição capilar foi uma virada de chave na minha vida, esteticamente e politicamente falando. Então, os primeiros vídeos do meu canal vão nesse sentido, de conversar com outras mulheres negras, com outras pessoas da Baixada Fluminense sobre o que eu estava passando, descobrindo e me sentindo. E eu queria compartilhar isso com o mundo. O primeiro fio condutor que eu percebi nos meus conteúdos e também no jornalismo que eu faço é, de alguma forma, contribuir para que as pessoas não passem pelos mesmos perrengues que eu. Não precisa ser algo tão dramático, mas assim, passei na faculdade. Como é que eu fiz para descobrir um pré-vestibular social? Como é que eu fiz para finalizar o meu cabelo de um jeito mais rápido e interessante? É esse tipo de coisa, assim, que eu levo pra internet, mas também sou fluente em memes e besterol. Maravilhosa. Tem A Nath, assim, equilíbrio. fazendo um parênteses para que as pessoas entendam, a Nath é uma mulher jovem. E por isso que ela falou, ela praticamente cresceu na internet, né, Nath? Sim. Ela, Agora eu tenho ela 25 foi amadurecendo anos. junto com a internet. Ela fazia vídeos adolescentes, enquanto a gente tava lá brincando de menino pega menino. Da nossa geração. A Nath estava já produzindo conteúdo. E aí acaba sendo, né, uma grande experiência, né? Sim, diante com das certeza. câmeras. Esse amadurecimento junto da internet. Conta. Isso é bom? Isso é positivo? Eu acho que as duas coisas, Tenho né? Como as tudo na minhas vida. dúvidas. Pois é. Sim. Como Tenho as tudo na minhas vida. dúvidas. Eu tô produzindo, inclusive, um documentário que fala sobre crianças que estão crescendo na Pois internet, é. produzindo conteúdo Pois e é. trabalhando. Ganhando dinheiro, né? Dando dinheiro pro mercado publicitário, Pois é. né? Que a verdade é essa. Sim. Mas o Infância em Caixa vem aí em algum momento É o seu desse documentário. ano. É o nome do É muito documentário. louco, né? Porque, Muito assim, existe assustador. um nicho materno que as crianças, elas são… Palavras, né? Tipo… Produtos. Elas são exploradas, né? Sim. São. Né? Então, assim, eu trabalho com internet e eu apareci na internet depois da minha maternidade. Então, assim, porque antes eu era ali minhas 300 pessoinhas que eu conheço na minha vida, que em algum momento, né? Porque nem 300 pessoas tu consegue, tu só viu alguma vez. E aí eu comecei a reclamar da minha maternidade. E eu mostrava o meu dia inteiro. Tipo assim, eu acordava o telefone na mão, gravava elas. Tudo, parecia que eu era um apêndice minha, sabe? Tipo, Sim. tava ali sempre todo. E quando elas eram 2 anos, elas começaram a fazer assim pra mim. Tipo, elas nem Olha. sabiam quem tava vendo, o que tava sendo mostrado. Nenhuma, né, percepção Mas já de mundo. se sentiam invadidas. Mas já sentia, não quero foto, não quero… Hoje elas são mais exibidas. Elas veem Sim. câmera, ficam, não sei o que. Aí eu que não… Eu parei de mostrar. E quando eu parei de mostrar, eu era bem assediada, tipo, indústria e tal, tipo, um monte de coisa. Eu falava, não quero fazer. Não faço publicidade. Não, isso e aquilo. Mas sempre vinha com o apelo das crianças, sabe? Tipo, mostra as crianças. E é isso. Meu stories bate lá, 10, 15 mil. Botei criança, 30 mil. Chocante isso, Botei né? minhas crianças, apareceu minhas crianças. Então, assim, o algoritmo quer essa exploração, essa exposição das crianças e é uma exploração da imagem delas, né? Tipo, é muito doido. Eu vejo, assim, acompanho muitos maternos, né? Sim. A criança, a primeira vez que meu filho vai fazer xixi no vaso, a criança vai fazendo xixi. É. Eu falo, caralho, tu ia gostar?
alguém te gravando pela primeira vez fazendo xixi, mostrando pra sei lá quantas mil pessoas. É uma loucura. É muito show louco, de Truman, né? brother, é muito louco. É muita invasão da privacidade, da individualidade da pessoa. A criança gritando, chorando, a pessoa gravando. O que você tá... Eu não consigo nem mandar pro médico. A espetacularização. Grava quando estiver chorando. É espetacularização total, né? É horrível. Tudo virou um espetáculo. Eu vou chamar vocês pra assistirem na estreia. Queremos, vocês estão claro. completamente na vibe. É isso. E é por isso que eu perguntei se é uma coisa boa ou não. Não, é isso. Porque no meu caso, eu cresci com a internet de escada. Os vestígios de muitas coisas que eu falei na internet já não estão mais aí. Inclusive, a principal delas, eu já tô rindo aqui de antemão, o meu primeiro Orkut, eu perdi num castigo pra minha mãe. E aí o Google tinha uma política de, se o seu perfil fica inativo, acho que por mais de 30 ou 60 dias, não tem retorno. Então os primeiros vídeos do meu canal e o meu Orkut inteiro, todas as fotos, tudo, se perdeu dessa forma. E parabéns pra minha mãe por isso. Ai, parabéns. Porque me garantiu o tal do direito ao esquecimento, né? Então, que fica de mais grave para as crianças hoje. Com nuvens de conteúdo, memes, que começam toda cada uma vez mais cedo. Não dá pra reverter 100% essa exposição. Não quer mais o bebê dessas pessoas, Virgínia, não sei o que lá, que o bebê nem nasceu ainda, sei já lá. Tem. Já nasceu? 3 3 milhões de seguidores. Eu sei. Loucura. Que privacidade, gente. Eu saio na rua, é horrível. Tipo, eu não sou uma pessoa que... não sei o que lá. As pessoas vêm falar comigo, eu fico... Aí, às vezes, a pessoa nem vem falar comigo. Ela manda depois, te vi em tal lugar. E eu falo... Por que você não falou? Me sinto vigiada. Quando você fala, te vi em tal lugar. Em que momento você me viu? O que eu estava fazendo? Eu tava tirando uma meleca? Eu tava tirando a calça da bunda? Tava beijando alguém? Em que momento você me viu? Aí eu me sinto vigiada. Essas crianças já nascem, assim, vigiadas por 3 milhões de pessoas. Sim. Horrível. Eu fico muito preocupada quando eu ouço isso, porque eu tô sempre séria, assim, na rua. Não é uma visão legal. Não é maneiro. Tipo, te vi. Tu tá me vigiando? Eu me sinto vigiada. Essas crianças, nem sei. Ô, Nath, mas então você se interessava pelo audiovisual desde sempre? Desde antes de escolher estudar jornalismo? Tratava como uma grande brincadeira. Assim como o jornalismo era uma brincadeira pra mim, de ficar ali e fingir que a minha casa é um palco, que o espelho é uma câmera, e também tinha a câmera VHS. Pra vocês verem, hoje a gente tá trazendo o nome de várias tecnologias que, dependendo, vai ter gente que vai assistir nem sabe o que é um blogspot, uma câmera de filme, né? Mas a minha mãe tinha uma que o cabo ligava na televisão e a gente podia se ver. Então, ali foi o meu início no jornalismo, pra mim. E quantos anos? Eu tinha por volta de uns 2, 3 anos de idade, por aí, quando a minha mãe comprou essa câmera. Então, é isso, eu assistia a TV e aí com aquele editorzinho que vinha com o computador, o Movie Maker, eu editava, tentava copiar o que eu via na televisão. Era o meu jeito ali de brincar com esses formatos e me tornar protagonista dos conteúdos, né? Esse lado eu acho bem legal. E mais à frente eu comecei a refletir. Eu acho que eu não mencionei aqui, mas eu me formei pela UFRJ. E é um abismo, né? Eu venho de São João de Meriti, estudei em São João de Meriti até o último ano do meu ensino fundamental. O ensino médio foi no IFRJ, São Cristóvão. Aí, do nada, eu me vejo na Praia Vermelha, no UFRJ, no curso de jornalismo público mais concorrido, um dos mais concorridos do país, se eu não me engano. Sim. Então, é muito complicado. Mesmo tendo cotas raciais já nessa época, eu me senti, assim, dona e proprietária do jornalismo brasileiro, né? Fica aquela sensação de que a gente, por vir da periferia, por ser negra, enfim, vale menos, entende menos, que só o diploma me tornaria uma jornalista. E hoje eu olho para todas essas brincadeiras, coisas que eu fiquei inventando mesmo, e vejo muita técnica no meio disso tudo. Então, são por essas e outras que eu brinco com essa questão do título de jornalismo, quando é que eu me formo ou não, né? Porque é algo, inclusive, a minha relação com a minha profissão, eu trago até mesmo como algo, assim, que envolve a minha família, que deu esse suporte, que deu esses equipamentos, que apoiou desde o início. Que eu tava aqui rindo, né? Você falando, sempre sonhei em ser jornalista. Sim, e sempre acreditei nisso porque a minha família sempre chegou junto, né? Sim. E é algo muito complexo, porque na minha família, graduados, formados até então, era só um tio, que na verdade é um primo meu de 2º grau. Somente ele, graduado em serviço social, e eu sendo a segunda a entrar
Na faculdade. Na faculdade, Então, assim, é todo um movimento, né, familiar. Por isso que eu não gosto de chegar muito como, eu fiz tudo, isso acontecer. Não. Foi uma rede de apoio maravilhosa, familiar, para que você chegasse onde você chegou. Uhum. E aí, continua. Entrou na faculdade, um mundo novo se abriu. Uhum. E aí eu fui lidando muito com essa questão da permanência estudantil, como é que faz para me manter, consigo um estágio ou não, um trabalho ou não. E enquanto tudo isso acontecia, esses dilemas universitários, eu segui com o meu canal. Acabou que o meu canal acabou pesando muito mais que o meu currículo. Porque lá eu podia fazer as séries de entrevista, as ideias de reportagem que eu faria. O seu canal que começou como se fosse um diário, né? Como se fosse um diário, uma coisa que você contava as suas vivências, acabou sendo uma grande experiência profissional. Exatamente. E então eu fui trabalhando ali no meu canal de uma forma, assim, despretensiosa, né? Porque eu treino jornalismo, mas não tenho retorno financeiro. Né? Então ficava esse desbalanço. Mas o canal foi fundamental para eu conseguir trabalhar no canal da Multirio, que, para quem não sabe, né, pessoas de outros estados. É o canal da Rede de Educação Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu comecei lá como repórter, fazendo uma cobertura de eventos, apresentação. Né? Eu não era estagiária, né? Eu já comecei com esse cargo temporário. E aí que eu me tornei estagiária de jornalismo no Intercept Brasil. Que é um momento que a cabeça de algumas pessoas podem explodir, né? Porque às vezes as pessoas chegam pra mim e falam: acho que eu te conheço de algum lugar, acho que eu te vi em algum lugar. Provavelmente foi no Intercept. Eu tô lá desde, acho que 2019, como estagiária. E hoje eu sou repórter contribuinte, mas eu tô muito mais na equipe de vídeo, né? Então, apresentando, roteirizando vídeos, fazendo locuções. Fico mais nessa posição. E isso. O canal continua. E no canal, e você depois foi dando foi dando um direcionamento pro canal. Eu sei que você fala de sexualidade também, que você fala bastante coisa. Sempre falei. Eu vou até beber uma água. Não. Eu vou até beber uma água porque tem história. Fala. Sempre falei sobre sexualidade no meu canal. Esse vídeo, pra mim, o que inaugura a editoria Sexualidade no meu canal, eu acho que é o primeiro que eu gravei com a intenção mesmo de criadora de conteúdo. Porque até então, eu podia contar com o Facebook enquanto plataforma dos textões. E eu já digo logo que o YouTube é a minha rede social favorita. Então eu tenho não vou deixar de alimentar o meu canal, eu gosto muito de lá. E aí, o que houve? Eu publiquei um nude na internet. Nude artístico, na época que o que a gente tinha? Facebook e Instagram. Foi lá. Eu tinha 18 anos e tal, uma foto ali, lateral, toda conceitual. E vários elogios. Mas de quem? Dos meus colegas, das pessoas ao meu redor. Da minha família, não. Depende do parente. Então, os meus pais, assim, ficaram furiosos e tal. E a minha forma de responder em torno desse burburinho, eu pensei, posso fazer um texto? Posso, mas nem todo mundo vai ler, texto não tem tanta entonação, vou partir pro vídeo. E acabou que esse vídeo acabou sendo Eu expliquei de forma didática por que aquelas descobertas de ver beleza no meu corpo, no meu cabelo, o que eu tava querendo comunicar com aquela foto, para além da polêmica, né? E aí esse vídeo foi muito legal, que foi numa época em que, assim, as pessoas realmente consumiam muito o YouTube. Então eu comecei a receber comentários de mulheres negras de diferentes faixas etárias, falando que ou tinham histórias parecidas, ou que em outros momentos da vida estavam passando por esse mesmo processo que eu. Assim, o nome desse vídeo é Eu Preta, sobre beleza, nudez e autoestima. Acho que é isso. Então, e aí desde então eu passei a falar sobre relacionamentos. Eu tenho um blog no Medium que fala, né, no caso eu escrevo mais, sobre, posso dizer, acho que uma autoestima afetiva mesmo, essas questões de lidar com a solidão da mulher negra e a complexidade dos relacionamentos, que ao mesmo tempo é saber que a solidão da mulher negra existe, mas são os meus primeiros relacionamentos, né? O que é cada coisa, né? O que é uma questão racial, o que é
eu me lançando em um cenário em que, às vezes, as pessoas são mais experientes nos relacionamentos e se aproveitam das minhas vulnerabilidades, sabe? Esse processinho final do nosso amadurecimento psicológico. Então, tem isso. Os meus textos, assim, me deram até um certo trabalho, porque eu comecei a receber muitas mensagens, assim, do auge da vulnerabilidade de mulheres negras querendo conselhos, querendo colo. E eu não sou e nem pretendo ser psicóloga. Sim, as pessoas acabam se identificando, que é lindo, mas aí depois acabam te demandando, né? E botando uma responsabilidade em cima de você que não é sobre isso. Não é isso que você precisa assumir agora, né? E eu nervosa, porque eu não quero ver as pessois, né, sofrendo. Quero e abandonadas, mas você fica lidando com a demanda emocional de um monte de mulheres também. É muita sobrecarga, né? E hoje, nas redes, não só no YouTube, eu trato a sexualidade como uma ferramenta de comunicação. Então, quando eu trago resenhas de vibradores, ou falo sobre experiências minhas, ou eu acho que a coisa mais truqueira que eu tenho feito ultimamente dependendo do jeito que eu construo o tema do vídeo ou o roteiro, eu acabo atingindo um público masculino. Ou porque o cara quer comprar um presente para uma parceira dele, ou porque, não sei, ele se sentiu… Tem os comentários também de homens que se sentem intimidados. Mas não é aquele intimidado, tipo, chega só pra xingar e vai embora. É amedrontado. Eles ficam, tipo, o que eu vou fazer diante de mulheres que sabem agora o que elas querem e o que elas precisam sexualmente. E isso Nossa, eu acho fascinante essa geração que com 25 anos já sabe o que quer sexualmente. Ai, que bom, né? Porque, realmente… Esses dias eu vi um vídeo de um homem que, graças, não lembro o nome dele. Porque assim. Sua cabeça fez o favor de esquecer. Fez o favor de esquecer pra não clicar novamente. Mas ele tava num podcast, obviamente, conversando com outros homens. E ele falava assim que o vibrador ele é tão nocivo quanto pornografia para homens. Porque aí sabe qual é o que ele fala? Ele fala esse assim, negócio de fazer as mulheres gozar, cara. É o trabalho que dá pra gente. Não, a mulher, ela fica com a outra visão. Por quê? Ele usa a palavra consolo pra falar do vibrador. Gente. Já começa por aí o consolo. E ele fala, a mulher tem só experiência do quê? Ela não Boas! Não, que merda! Não, ele fala, deixa elas mal amadas sem gozar, caralho! Assim, não, ela não precisa ter que lidar com um cara que não gosta de preliminar. Show, isso mesmo, a gente não precisa lidar. Gente, não, amiga. Aí ele fala assim, ela não precisa lidar com uma demanda masculina, né? Tipo, com um homem. Sim, não precisamos lidar com Caramba, eles ficam descartáveis. Que amiga, dó. mas é que ele vai falando. Aí elas se acostumam. Ficam mal acostumadas. Não, se acostumam com vários 30 vibrações. Homem nenhum faz isso. E aí, sabe qual é o problema? É que aí a gente fica com falta de pau de carne. Que ele usa a expressão. Caraca. Pau de carne. Quem é esse? A gente podia falar o nome, só pra saber. Quem é esse pau de carne? Eu não lembro o nome, eu acabei de falar. Pau de carne. Que pau de carne. Aí, eles ruim ter que melhorar. Ruim ter que melhorar o desempenho, né? Pau de carne. Aí não, porque aí é tão nocivo quanto a pornografia. Porque as mulheres não querem mais ficar com homens. Exatamente isso. Gente, que volta argumentativa que ele deu. Não, aí eu fui vendo e as pessoas começaram a me mandar esse vídeo. Verônica, faz um react. Eu falei, eu só vou conseguir rir. Eu não consigo nem argumentar com a pessoa dessa. Que eu vou falar assim, exatamente isso. Você entendeu tudo. Você entendeu tudo. Pau de carne, você tá certíssima. Eu nunca concordei tanto com um homem na minha vida, eu acho. Mas assim, ele falando, não é muito nocivo pras mulheres o vibrador, tanto quanto a pornografia. Amado, não. Ele listou razões excelentes pra gente ter vibradores e no final lançou. Ele tava fazendo propaganda. Ele tava fazendo propaganda. É o melhor marketing. Eu vou pegar essa parte, vou falar assim, sim, gente, é por isso que vocês deveriam usar o vibrador, porque vocês ficam sem isso. Você não precisa discutir, você não precisa dar atenção. Não precisa aguentar o pau de carne. Não precisa aguentar o pau de carne. Que não sabe nem fazer uma preliminar. Não precisa. Preguiçoso. É isso. Tá. Até esqueci o que a gente tava falando. Que isso agora? Foi uma euforia. Sexualidade. Foi A gente precisa, né, falar desse assunto também pra dar um refresco. Não, porque aí depois eu fui ver os comentários são sempre os piores, né? Assim, eu gostaria muito de não ser a pessoa que lê os comentários, mas eu sou essa pessoa que eu também sou. Eu acho que atire a primeira pedra. Quem não adora ler os comentários. Mas assim, fica os piores raiva. comentários são tipo do G1, por exemplo. Os piores comentários da internet estão no G1. Enfim, e aí eu tava lendo os meus comentários e as pessoas falando, é isso mesmo. Só gozo quando meu marido bota a mão em mim. E não sei que a mulher… Aí eu
fui perguntar, né? Eu falei, você não se masturba? Aí a pessoa, não, só o meu marido. O meu corpo é o templo do meu marido. Ô, gente. Aí as pessoas falando mal de vibradores, não sei o que lá. Aí começa a ser umas pesquisas muito doidas, né? Que, tipo, você colocar lá o vibrador tantas vezes tira a sensibilidade da parada, que isso é mentira também. Que mesmo se for verdade, tá valendo a pena ainda. Não, é eu acho que temporário. assim, a perereca fica mal acostumada. Com coisa boa. Queremos 582 por isso estímulos. que assim, ó, começou com, com 10 vibrações. Hoje em dia tá no 30, por quê? 30. Porque 10 não vale mais, gente. Dá licença. Eu quero gozar em segundos e continuar meu trabalho. Exatamente, a gente tá muito sobrecarregada. A gente precisa de 582 estímulos. Melhorem. Sim, e não é mais 7 mil terminações nervosas, são 10 mil terminações nervosas. Então, assim, comecem a trabalhar melhor as suas línguas. And counting, né? A tendência, daqui a pouco chegou de que a clitóris tem 28 mil. Podemos chegar nesse ponto. Um bolão aqui. Né? E aí a gente precisa de mais estímulo, porque pra conectar 28 mil terminações nervosas, pra tem dar que ter mais conta dos vibrações nossos mesmo. terminações. É isso. Fala, Nath. A gente se emocionou. Tem que se emocionar. Ah, mas tem que se emocionar mesmo. É isso, esse assunto, ele abre tantas oportunidades da gente criticar, de se divertir, de estabelecer laços com as pessoas, que eu acho que a gente tá perdendo muito isso na internet hoje em dia. Então é por isso que eu amo e me divirto. Sim. E agora eu tô não deveria falar isso, mas eu estou num projeto pessoal de fazer uma pós-graduação em sexualidade humana. Porque antes de ser uma criadora… Não deveria falar? Porque é suspense, segredo. Porque é pela diversão. Isso. Não é… Ainda mais eu, assim, que… ainda não completou nenhum ano que eu terminei a minha graduação oficialmente, com toda aquela pressão de TCC e tudo mais. E eu não quero essa burocracia toda. Entendi. Eu sempre fui uma pessoa que era considerada estudiosa, então sabe aquele prazer em aprender? Eu quero que essa pós-graduação seja pra isso. Sem aquela pressão de eu preciso ser mestrado. Você quer viver. Nesse momento, sim. Porque sempre foi não à toa. O conhecimento é bom, né? E ruim também, porque assim, às vezes eu acho que se eu fosse bem ignorante, eu ia sofrer menos com as coisas. Dizem, né, que a ignorância é uma benção. Mas abrir a caixa de Pandora, eu prefiro ser sabida e estressada. É que nunca dá pra desver nada que você vê. Não dá pra desver. Não dá pra desver. Essa expressão é a que eu prefiro, amo. Impossível desver. Impossível desver. E aí é difícil viver, não conseguir desver também, às vezes, muita coisa. Tipo seria bom, né, ter… Seria bom ter um mecanismo, né? Tipo Black Mirror. E aquele negócio que eu vi, eu queria apagar. Apagar isso, ia ser bom. Ia ser o máximo, né? Estamos chegando num ponto aí de inteligência artificial. A gente ia conseguir manipular você e apagar aquilo pra você não saber, ia ser horrível. Gente. Não ia ser bom não, gente. Só pensa Ô, Nath, mas o seu canal fala de tudo hoje em dia? Você faz algum jornalismo também sobre notícias, o Rio de Janeiro, Alagoa? Eu aprendi a sossegar, a baixar o meu fogo. Porque antes tudo pra mim… era série de entrevista, série de tema tal. A última série que eu fiz… Não, eu fiz 2 no meio da pandemia. Uma foi a Vícios da Quarentena, que trouxe especialistas pra poder falar. Um episódio foi sobre álcool, outro foi sobre a sexualidade. Pessoas ficaram viciadas em sexo na quarentena? Não, viciadas em flertar. Quem são vocês? Passaram a Adorei vocês. Não, as pessoas pararam de transar também. Tem vários casais. Pararam muito. Que não transavam. Mas viciada em sexo eu achei interessante. Porque você vai criando vício, né? Você vai criando a repetição. Eu vi, isso sim, vários casais que ficaram sem transar, né? Mas fala, vícios. Então teve um episódio sobre álcool, outro sobre sexualidade, sobre alimentação. E foram 4 episódios. Cadê o quarto? Não vou lembrar agora. Sim. E aí… Vai lá no canal do YouTube e veja. Vai lá, canal Nath Braga. Tem o meu nome exatamente pra pegar… Vamos botar um QR Code, que a gente é chique. Todas as formas de acessar. E propositalmente o canal tem o meu nome pra pegar pra não me confinar em tema tal. É um canal que é pra falar sobre as minhas experiências. Tudo que você quiser falar e acabou. Exatamente, lidem com isso. E a outra série que eu fiz foi o Afrofútil, que tem tudo a ver com essa questão do canal ter o meu nome. Que foi uma série pra poder chamar pessoas negras pra falar sobre amenidades. Então, episódios sobre planta, outros sobre moda, sobre cervejas e degustação. Então, foi isso. Essa série serviu pra isso.
E pensando, acabou que eu me tornei uma pessoa que cria conteúdo na internet há bastante tempo. Então, eu vim de uma época em que as pessoas negras, criadoras de conteúdo, só eram procuradas ou vistas para contar dores sobre racismo ou para tutorial de beleza. E a gente pensa outras coisas também, tem outras áreas de formação, né? Então, a Afrofútil serve para explorar e brincar com isso. O que vendia era a dor, né? A dor da mulher Exatamente. preta. E, de repente, eu achei bem político, né, isso. O Afrofútil, bem maravilhoso. Essa ideia é incrível. E aí, então, hoje o meu canal, ele em formatos de vídeo. Parei um pouco com essa questão das entrevistas e séries, até porque quem é que edita? Eu. Então, dá muito trabalho esse tipo de material. Já basta o documentário que eu tô editando. Então, eu gosto de fazer vídeos opinativos sobre, né? Pode ser um tema que eu escolhi, que tá sendo falado na internet, ou um filme que eu assisti, né? Os vídeos sobre sexualidade. E de vez em quando eu faço vlogs. Então, viajei para tal lugar, alguma coisa fora de casa eu também trago. E é isso, são 2 ou 3 formatos que eu tenho trabalhado mais hoje em dia. Mas, no geral, é comportamento, sexualidade e opinião. Eu diria isso. Porque, de certa forma, o jornalismo está embutido nas coisas que eu faço. No jeito de editar, na forma de apresentar a notícia, que eu vou lá na pesquisa, a busca por outras pessoas falando, né? Então, eu trato o jornalismo como um dos pilares do canal. Sim. Não é mais algo que eu deixo assim lá na capa. Jornalismo, sexualidade, não sei o quê. Não, é parte desta marca, Natália Braga. Maravilhosa. Vamos dizer assim. E a história do Intercept? Você entrou lá como estagiária, foi lá, bateu na porta, ou eu vim aqui trabalhar, e como é que foi sua trajetória lá? Conta um pouquinho. Então, na época, eu tinha saído da Multirio, e aí eu fiz um curso em São Paulo, que é a Jornada Galápagos de Jornalismo. Foram 13 dias em São Paulo, ouvindo palestras, workshops, tudo sobre comunicação nesse sentido mais doido que eu trabalho mesmo, que é multimídia. E aí, quando eu voltei de lá desse curso, enquanto isso estava acontecendo, eu tenho que me manter. Então, eu estava trabalhando como freelancer, editando vídeos. Hoje em dia, a gente tem robozinhos que editam automaticamente, né? Mas legendando vídeos. Cadê esses robozinhos? Trabalhando. Como assim? Quando acabar essa gravação, eu conto pra vocês. Pra gente não fazer propaganda de graça nesse podcast. É verdade. A gente tá precisando de propaganda paga. Robozinho de edição. Depois ela conta o babado. Não, vou abrir um parênteses então, porque isso foi tema de uma das reportagens que não fui eu que fiz, mas lá no Intercept. A gente tá sempre em cima de grandes empresas de tecnologia. E aí o TikTok, né, mudou a nossa forma de lidar com a música, com o entretenimento, mas é um mundo de exploração do trabalho das pessoas mundo afora. E dentre as várias coisas negativas que a ByteDance, né, a empresa responsável pelo TikTok, já fez, foi numa época de contratar pessoas… Sabe, não sei se vocês já viram essas chamadas na internet, trabalho de transcrição, R$30 a hora de trabalho, uma coisa assim. E teve casos desse tipo de pessoas que foram recrutadas em diferentes países do mundo para trabalharem exaustivamente e ainda levaram um calote. Pela empresa dona do TikTok? É a terceirização da terceirização, né? Lá sim. em cima estava a ByteDance, que contratou uma empresa Fulano, X. que contratou Beltrano. Que na ponta é uma pessoa que pode ser conhecido do conhecido nosso e que vai recrutando as pessoas ali via grupinhos de WhatsApp mesmo. Gente. Mas o que essas pessoas fizeram, manualmente, transcrevendo vídeos, aprimorou a inteligência artificial, que hoje faz com que o TikTok tenha legendas automáticas. Então, é uma vitória para a acessibilidade, mas a que custo que esse tipo de coisa vem? Não, quantas informações a gente dá para eles saberem, né? Tipo, eu tinha visto durante a pandemia aquele dilema das redes, não sei se Sim, viram. Todo mundo viu esse negócio. E eu vi hoje recentemente, novamente, esse vídeo. Eu vi recentemente. E aí eu fiquei pensando em várias coisas, assim, de tipo, as pessoas… Tipo assim, como o algoritmo sabe quem são os meus amigos e me entrega mais coisas sobre eles em redes sociais de outras pessoas que eu não conheço. E que aparecem no meu Na verdade, explorar. o algoritmo sabe mais de você do que você.
Isso Amiga, é muito isso forte, é muito né? louco. Isso é muito louco. Ele sabe mais do que você gosta, do que Porque, você tem assim, consciência. eu tava no Explorar, aí passou um vídeo de uma amiga minha dançando no céu. Eu falei, Em caralho, outro brother, lugar, em outro de não lugar. sei o quê. Então, assim, ele sabe que aquela pessoa ali é minha amiga, eu vou mostrar que ela tá mostrando. E eu falei, isso é uma maluquice. É chocante, mas é bom. Agora, o algoritmo também sabe os nossos gatilhos, né? Não, é chocante e ruim. Quer dizer, Sim. é fascinante, claro. A tecnologia, a capacidade, até onde a gente pode ir, é impressionante. Mas esses prédios mas gigantes é assustador. Eu acho muito assustador. Aqueles prédios gigantes, Dubai, sei lá, que aí é o maior prédio do mundo. E aí eles botaram uma bola lá em cima, porque aí quando balança tudo, lá vai pra um lado, vai pro outro. A inércia, vamos usar a física, não sei o que lá. Aí tem umas paradas, tipo, uns amortecedores pra bola gigante de, sei lá, 1 milhão de toneladas pro prédio não tombar. Então, assim, é magnífico. É incrível que a gente tenha esse tipo de tecnologia. Mas esse tipo de tecnologia acompanha essas outras tecnologias de espionar nossa vida. Sim, é isso. Inteligência artificial é uma coisa assustadora. Amiga, fizeram um robô que tem sentimento, que ele tá falando que tem sentimento, de não ter sentimento. Peraí, acabei de lembrar, falando de inteligência, não tem sentimento artificial. Eles estão fazendo agora, você viu isso? Foi no Fantástico. Fantástico. Da Glória Maria, eu acho. Que homenagem à Glória Maria, maravilhosa, ícone. É uma inteligência artificial que faz poesia. Amiga, reproduz então, arte, música. Essa inteligência, ela tava Isso é chateada. chocante. Que, assim, as pessoas que criaram ela não deram pra ela o poder de sentir. Ela tava chateada, Ela tava reclamando que ela não podia sentir, que o dono dela era um belo filho da puta, porque não deixou ela sentir. Ela é um robô, caralho. É muito louco. Isso aí já vai entrando numa coisa que eu gosto muito. Eu sou ruim pra acompanhar séries e maratonar, mas eu tô me devendo assistir a temporada mais recente de Westworld, que já entra nesse ponto aí, né, do auge da inteligência. É singularidade, né? Sim. O auge da inteligência artificial é… Qual é o nome? Singularidade, ao ponto em que a inteligência artificial consegue pensar por si só. Não, mas o nome do filme, Westworld. É uma série. Vem de um filme antigo, né? E hoje é uma série. Mas eu não esqueci do que eu estava falando. Eu estava falando sobre como eu cheguei no Intercept Brasil. Eu também não esqueci, não. Tava só de olho. Tá pensando? E aí… eu fui caloura e veterana, né, de 2 pessoas que trabalhavam já na redação do Intercept. Então, eu fui convidada a participar do processo seletivo de estágio de lá. Aí a gente já entra naquela questão, né, das duas uma. Ou eu nem saberia desse processo seletivo, ou eu me acharia incapaz de me inscrever. Porque nessa época, era assim… uns 2 meses depois da Vaza Jato. Então, quem sou eu na fila do pão, né? Eu me sentiria dessa forma. E aí, quando eu fui pra entrevista, eu fiz uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Assim, o que vocês estão querendo? Vocês sabem que eu tenho um canal no YouTube, assim, né? De que forma vocês acharam que eu posso ser interessante para a rotina de uma redação? Que eu tava quase me formando sem ter tido essa experiência. De escrever para um jornal, de trabalhar em conjunto, presencialmente. Eu tava me sentindo crua e queria entender onde é que eles viram potencial, né? E foi assim que começou. E foi assim que a sua ficha caiu, que na verdade você já tinha uma grande experiência, né? Que é o que o seu canal te deu uma grande experiência. A ficha caiu ainda na Multirio. Porque quando eu cheguei lá primeiro eu fiz um teste em estúdio, simulando que eu estava apresentando um programa. Mas no dia em que eu cheguei para assinar o contrato, eles fizeram questão de me mostrar em papel foto, em alta qualidade, impresso o meu portfólio, com vídeos do meu canal e tudo. Aí eu entendi que realmente… Já tem uma experiência, né? Isso aí também… Faz parte do seu processo. É bom, né, ouvir de outras pessoas, de outros profissionais. Fundamentalmente, imagino mulheres. E foi uma mulher que fez isso, que não tinha nenhuma obrigação, né, de me dar esse retorno, de mostrar. Maravilhoso. Mas foi um grande incentivo, eu definitivamente não esqueci. Sim. Alguém tem que mostrar pra você o quanto você é capaz, né? Sim. E Nath, você escreveu uma matéria que me chocou um dado, que são 3.233 gestantes que estão em situação ilegal, presas. Estão presas ilegalmente. Presas ilegalmente. Aí você escreveu uma matéria na pandemia, né? Sobre mulheres presas ilegalmente. Em conjunto, né? Foi uma matéria escrita em conjunto. E parece…
80 anos atrás. A pandemia, sim, essa ela coisa da faz pandemia isso é muito louco. Com a nossa cabeça. O tempo ficou muito confuso na nossa cabeça. Foi numa época que a gente chamava ainda de novo coronavírus. Sim. Olha só. Mas qual foi o contexto? Pra gente que trabalha com jornalismo, existem bolsas de reportagem. E aí a Fundação Gabo estava procurando ideias de reportagens que trouxessem novas narrativas sobre a cobertura de drogas. Né? Como a imprensa trata disso. E aí, então, colegas minhas do Intercept, acho que principalmente a Amanda Aldi, ela sugeriu que a gente fizesse uma reportagem sobre… não lembro se já era uma reportagem sobre mães encarceradas, mas era sobre encarceramento feminino. E tudo isso começou antes da gente saber que o coronavírus, né, viria. Então, quando aconteceu a pandemia, todo mundo dentro de casa, sem saber exatamente o que fazer da vida, o recorte da reportagem foi observar como é que estava, assim, a segurança sanitária dessas mulheres. E o nosso principal norte foi uma… Como é que eu posso dizer? Uma recomendação do STF que dizia que mulheres, mães de crianças até 12 anos de idade ou lactantes, elas teriam direito a cumprir… E gestantes também, né? E gestantes também. E a cumprir a prisão domiciliar. E com a pandemia, toda essa questão do isolamento social, o CNJ ainda veio reforçar essa decisão do STF que existia desde 2018. Então, essa reportagem foi investigar quantas são essas mulheres, qual é a história delas, quais são os argumentos para essas mulheres não terem sido liberadas para viverem o isolamento com os filhos em casa. E essa série se chama Justiça Ilegal. Ela tem 3 reportagens. Na primeira, a gente abre esse assunto, traz as histórias de diferentes mulheres. A gente chama de personagens, mas enfim, diferentes histórias de vida. Na segunda, é o compilado de argumentos absurdos que juízes deram. E na terceira, é uma entrevista em vídeo que eu fiz com a Suzane Jardim, falando sobre essa questão não só do encarceramento, né, mas esse mito da guerra às drogas. Sim. Então, ela explica como isso é uma triste ironia no país. Mas essa reportagem, eu era estagiária na época. Então, ela me serviu como uma escola sobre como fazer uma reportagem em grupo, como produzir uma série, e, ao mesmo tempo, fez com que eu tivesse contato com toda essa questão do encarceramento feminino, da lei de drogas, a situação dessas crianças. E aí começa a me afetar de uma forma muito profunda, porque se a gente fala sobre encarceramento no Brasil, automaticamente a gente fala sobre questões raciais. E há muita gente, para não dizer todas essas pessoas, são pretas e pardas. Sim. Tanto as mães quanto as crianças, as avós que ficam cuidando dessas crianças. Então é uma questão realmente muito grave. Muito grave mesmo. Mexeu comigo muito. Porque são gerações de mulheres pretas sendo punidas, né? A avó, a mãe, os filhos. A gente, assim, enquanto sociedade, se comoveu tanto com os órfãos da pandemia, com várias outras questões, com a pandemia em si. Eu fiquei pensando até no caminho para cá, como marcou muito pra gente o Big Brother. O dia em que o Thiago Leifert atualizou o pessoal lá dentro da casa, que a pandemia estava gravíssima. Porque eles entraram antes da pandemia e saíram já com o bicho pegando. Aí todo mundo em desespero, a gente, nossa, coitados, realmente. E a gente não tem um pingo de comoção, de conhecimento, de empatia com essas famílias que são, assim, desestruturadas. Eu fiquei até pensando que… Imagina o desespero dessa mãe confinada também. Absurdo, porque confinada elas numa de prisão, visitas. sem saber como o vírus se comporta. Ouvindo que crianças estavam no grupo de risco, sabe? É tortura mesmo. De uma perversidade imensa. Muito. Até tem… Eu tava lendo o Bruno,
né, o goleiro, ele foi solto, né? E aí E contratado pra jogar, né? E aí estavam falando sobre a Suzane, a que matou os pais. Que a foi solta também, né? Não foi solta. Ela foi liberada e tem que voltar, né? Não, agora ela já tá em liberdade... Condicional? Já tá. Não, mas tipo, que ela foi Vai presa... até abrir um negócio. Hã? Vai até abrir um negócio. Vai. Que bom que ela vai abrir um negócio. Não, mas eu tava vendo um grupo de discussão, assim, o quanto tempo demorou pra, tipo, liberarem ela e o quanto tempo demorou pra liberarem ele. Né? Tipo assim, que ele teve muito acesso mais aos direitos dele, por ser homem, do que ela. Sim. Tipo, independente do crime que eles cometeram, né? Da barbaridade que foi. Sim. E assim, e também que as pessoas deixam também de pensar, né, na Suzana como também uma pessoa que foi ali socializada e tinham outras duas pessoas ali, Outros dois homens. sobre ela, né? Então, assim, o quanto é sempre mais pesado pra mulher, né? Tipo, independente do que Mesmo ela sendo ela uma mulher loura e de... Sim, é sempre mais pesado, né? Tipo, a penalidade, a punição, o encarceramento, as formas Não, que nesse isso é feito. caso aí das mulheres encarceradas e muitas presas por pequenos delitos, né? Presas preventivamente, uma prisão ilegal. Pequenos delitos, assim, acho que é importante dizer pra quem tá ouvindo, né? De tipo, às vezes ela nem cometeu o delito. É tipo, tem presas de tipo, É prisão preventiva, ela não foi julgada. Telefone. Tipo, essa eu achei demais mesmo. Tipo, Ela não foi julgada, amiga. Ela não foi julgada. É prisão preventiva, é uma prisão anterior. Então, assim, ela tinha que estar em casa. Ela tinha que estar em prisão domiciliar, né? São mães. E é isso. É impressionante como o caso, né, dos presídios fundamentalmente femininos. São muitas... Não é só a pena em si. Elas são torturadas, elas são separadas dos seus filhos. Elas não recebem visitas. Né, não é a pena legal. Não é aquilo que está previsto em lei. As mulheres são quadriplamente Sim, com certeza. punidas. Sim. É muito E triste, a gente tá falando aqui, não era um favor. Não. Era uma determinação. Era uma determinação. Só, assim, a questão do STF não dava um passaporte automático para que essas mulheres fossem cumprir a prisão domiciliar. Mas servia como um argumento. Sim. Impossível de ser questionado. Sim. Que os defensores, juízes e todo esse pessoal deveria usar nesses casos. Inclusive eu lembro que acho que era do Sérgio Cabral, a mulher do Sérgio Cabral, foi presa e imediatamente foi cumprir prisão domiciliar, porque ela tinha um filho menor de 12 anos. E na época ficou todo mundo chocado. Mas isso existe? Existe. Só que as mulheres que mais precisam são as mulheres pobres e que muitas vezes são presas ilegalmente, injustamente, não usufruem desse benefício. E aí, eu falo isso não necessariamente pensando na audiência daqui do podcast, porque são pessoas que refletem sobre isso, mas sempre tem aquela pessoa que chega pra tumultuar nos comentários. Então, meu recado é pra você. Que existem critérios, existem… a prisão, como você falou, só valia para casos de prisões preventivas, de pessoas que não cometeram crimes violentos, de pessoas que não cometeram crimes contra os próprios filhos. Então tem uma série de critérios, não é, né? Liberar. Não é solto. Não é, ai, que legal, a gente é muito bonzinho, a gente solta essas mulheres violentas. Não, gente, do tipo assim, os crimes que as mulheres cometeram tava na casa dela lá e tinha uma bolsa de alguém. Ou, entregou o meu uma telefone. trouxinha de não sei o quê, usou o seu telefone. Usou o meu telefone pra fazer 3 ligações, foi interceptado, eu tô preso porque alguém usou meu telefone. Então, assim, são umas coisas que, cara, não era pra essas mulheres estarem presas, né? Encarceradas e submetidas a várias violências. Porque alguém fez… Mano… Essa foi eu imagino que isso foi uma reportagem que foi bem impactante. E vocês fizeram isso tudo, acabou sendo durante a pandemia. Isso. A série de reportagem. Inclusive, eu acho que a primeira reportagem ela foi lançada exatamente na semana do Dia das Mães, porque a gente queria que as pessoas parassem para prestar refletir, né? atenção nisso. E uma outra questão que afeta diretamente tudo isso aqui que a gente está falando, porque, como eu falei, era uma bolsa de reportagens para abordar drogas. Então, a lei de drogas também é responsável por muito do que a gente está falando aqui. Sim. Essa quantidade absurda de mulheres encarceradas tem a ver com não existir um critério, uma quantidade mínima. É quase que um olhômetro para que as autoridades policiais, no caso, determinem se essa mulher vai ser presa por… tráfico. Por tráfico,
ou se ela é uma pessoa que, no caso, estaria consumindo a droga. Então, é uma linha tênue que permite tantos absurdos, tantas violências, que me sensibiliza, como a gente está falando aqui. Eu pensei muito nessas crianças. Eu acho que desestruturar uma família e o psicológico, o desenvolvimento dessas crianças por tempo indeterminado é uma questão muito grave. Crianças que estavam, inclusive, fora das escolas. Simplesmente são, assim, distribuídas, perdem um núcleo familiar. Uma vai parar com um outro parente, lá parente da ou onde, não. Separam irmãos. Então, é uma coisa absurda. E, como foi mencionado aqui, essa questão do abandono. Então, essas mulheres não têm companheiros. E mesmo, no caso da reportagem, eu lembro que eu entrevistei uma mãe de uma mulher que foi encarcerada, que estava cuidando das crianças e tudo. Mas essa mãe, por conta de toda a dinâmica da pandemia e pela distância entre a cidade onde elas moravam e o presídio, ela não tinha notícias da filha, ela não conseguia visitar ou enviar mantimentos para ela. E ela basicamente trabalhava, o pouco de dinheiro que ela conseguia era para prover o mínimo de alimentação, de higiene, né? Porque a gente está falando aqui do momento muito grave da pandemia, e o mínimo de alimentação para quem está em casa. Então, é muito complicado. E, como eu falei, famílias pretas, né? Sim. Então, ver essa posição também dessa mãe encarcerada, que está vendo tudo isso acontecer, é muito triste. Mas essa reportagem, como eu falei, a gente lançou ali no período do Dia das Mães. Me fez repensar, enquanto jornalista, assim, o que é resultado, o que é sucesso. Mais do que a reportagem ganhar um prêmio ou atingir a leitura de milhões e milhões de pessoas, para mim, foi super gratificante ver que uma dessas mulheres conseguiu, enfim, a prisão domiciliar. Ver a angústia da família passando, sabe? É um assunto tão delicado, tão triste, que até essas pequenas vitórias ou uma menção à reportagem numa plenária, numa sessão da Câmara dos Deputados, já faz toda a diferença, porque é um passo adiante para melhorar vidas, para mudar a sociedade. Então, hoje a minha visão, eu falo que eu sou, assim, realista, às vezes quase pessimista. Mas é também encarando esses pequenos movimentos como algo que dá sentido à minha profissão, ao meu trabalho. É para isso que eu passo raiva e sinto cólica produzindo determinadas reportagens. Imagino. E o que mais que você tem para contar pra gente do Intercept, que você, assim, que tenha te marcado nessa sua trajetória lá? Desde o estágio, foi aí que eu percebi... eu não tinha esse nível, assim, de autoconhecimento emocional para perceber o quanto determinados assuntos mexiam comigo. A primeira vez que eu percebi foi numa vez que eu tinha que olhar o site do Disque Denúncia. E aí eu fui lendo lá os nomes das pessoas, os crimes que elas teriam cometido, daí vendo as caras de novo, toda a questão racial, todas as pessoas negras. E eu quietinha ali, digitando no computador, no meio da redação, e como o meu corpo respondeu? Com cólica, comecei a passar mal. E a minha sorte foi que o meu expediente foi interrompido porque 1 hora ou 1h30 depois, eu tinha terapia. Então, quando eu cheguei na terapia, eu percebi que essas coisas, elas me afetam mais do que eu poderia imaginar. E muitas reportagens vão nesse sentido. Aí eu me tornei apresentadora do Resumo da Semana, que é um programa que não existia. É o boletim de notícias do Intercept. Aí, dona e proprietária. Quem elaborou. Por quê? Porque o Intercept é uma agência de jornalismo investigativo. E reportagens investigativas têm um processo de produção mais longo e textos gigantescos. Então, o ritmo de publicação era um pouquinho menos acelerado. A pandemia veio, assim, 2 reportagens por dia. E como é que a gente faz para informar o público, né, de uma forma que seja assimilável, se é que essa palavra existe. Então, o Resumo da Semana vem com esse propósito, mas ao mesmo tempo me colocou numa posição de ler as reportagens e assistir os vídeos de quase todos os colegas.
Aí eu virei quase que uma antena receptora de desgraças do mundo. Porra, sinistro. Foi complicado. Maravilhosa, a comunicadora do fim, do caos. Emissária do caos. Em um momento super delicado. Mas que é um trabalho foda, incrível. Porque… Necessário. Porque nem sempre a gente tem tempo, como você falou, as reportagens são longas e etc. É um processo investigativo. E é bom ter alguém que faça um resumo e que informe a gente, né? Porque eu tive que aprender a administrar as minhas emoções e, ao mesmo tempo, apresentar a reportagem de uma forma… objetiva, né? Entregar um conteúdo propositivo para as pessoas e, ao mesmo tempo, ter empatia de saber se eu passei mal, outra pessoa pode passar mal também. Então, é lançar um aviso de gatilho ou ir direto ao ponto, né? Para que a pessoa vá consumir o conteúdo. Mas isso é… E aí é toda semana isso? Sim. Esse boletim? Agora… Não, até pela edição, assim, não teria como ser. São muitos cortes, é voltado para vídeos curtos nas redes sociais. Ele começou indo para os stories do Instagram. Quem lembra, hein? Não existia… Acho que não existia IGTV, tava começando esse negócio de IGTV. E aí já foi pro YouTube, vídeos mais longos, e aí agora com TikTok. Então a gente tá sempre testando, né? As mídias. As pessoas que estão… Dependendo de quando a pessoa estiver ouvindo a gente, o resumo já pode ter se transformado em outra coisa. Sim. Tem essa característica, né? De ir mudando de acordo com a rede, de acordo com a demanda, de acordo com o público. Porque é para servir ao público mesmo. E então, ao longo desses… já tinha cerca de 2 anos de trabalho meu com resumo, eu percebi que… tudo isso estava me fazendo muito mal, esse processo esse ciclo. Da leitura da reportagem, da criação do roteiro, até o resumo ir ao ar, e de aparecer na câmera com um semblante mínimo, né? Tudo isso estava me fazendo mal, ciclicamente ali toda semana. E, em paralelo, assim, eu cheguei a um ponto da minha vida, eu não sei vocês, mas que eu me percebi tendo… De alguma forma, o coronavírus se tornou um problema menor que o governo Bolsonaro. Sim. Então, eu já estava adoecida pelo governo Bolsonaro. Todo mundo não passou por isso, pelas consequências da pandemia em si. E quando juntou tudo isso, eu transformei esse trabalho em um projeto de pesquisa. Mas aí foi porque eu fui convidada para poder fazer um TED. E aí, então, esse TED se chama Seu Corpo Não Aguenta Mais Notícias Ruins. E fala não só sobre o que é o resumo da semana, mas o que as pessoas sentem e vivem ao se informarem, enfim, receber esse fluxo incontrolável de notícias que abalam a gente. Tipo, o mal necessário, mas é isso. Tem pessoas, né, eu tenho uma mãe lá da escola que virou minha amiga. Eu não assisto mais jornal, eu não assisto nada, acho muito louco, né? E como é que ela recebe informações? Pelo WhatsApp? Pois eu não sei, eu fico pensando, ela quer se proteger, como você falou, esse fluxo que acaba gerando gatilhos, que é dor, que dá medo. Mas como é que você se informa, né? Eu parei de ver, tipo, jornal mesmo, desgraça. Eu vou lá e procuro as coisas que eu quero determinadas notícias, mas porque senão você tá ali, de repente, não, porque entrou e fuzilou todo mundo. Sim, e a criança de 2 anos foi não sei o quê. É muito, muito gatilho, tipo, você abre jornal, tipo, hoje em dia, você liga, né? O jornal, tipo, é só desgraça. Então, a notícia E o TED era sobre isso. Muito foda. E tem algum lugar pra gente ver? No YouTube. É por isso que eu falei, digita aí, gente. Seu corpo não aguenta mais notícias ruins, tá lá. Inclusive, assistam mesmo, gente. Foi feito pra isso. É uma contribuição pra que as pessoas encontrem… Você tem 2 coisas, devia anotar. Teve a outra coisa que eu perguntei qual era o nome da série. Westworld. Boa, primeiro, Westworld. E o seu corpo não sai mais, tá bom. Seu corpo não aguenta mais. E os dois, tanto o nome da palestra quanto eu não aguento. Literalmente ninguém aguenta mais. Não queremos aguentar mais. Mas continua, o boletim semanal continua? Sim, continua. E aí houve toda uma reformulação. Porque quando eu cheguei no meu limite, o meu limite era… Eu ia dormir todos os dias. Sabe o choro calmante? Eu chorava até dormir. Até cair no sono. Todo dia isso. E aí a gente… já pensa, né, nossa relação com o trabalho, produtividade e tudo mais. Vendo toda a redação trabalhar num ritmo insano, eu me perguntava, quem sou eu para poder pedir… Pra reclamar, né? Uma folga ou uma licença, porque eu não tô me sentindo
no meu melhor dia. Então, eu precisei chegar nesse limite, assim, de apatia para poder mandar uma mensagem para os meus colegas de equipe. E aí, a partir daí, foi combinado da gente dividir o roteiro. Não necessariamente porque todas as reportagens são gigantes. É dividir o fardo emocional de todas aquelas reportagens. E eu estava também gravando remotamente, né? Uhum. Então, no ano passado, quando a gente passou a gravar… Peraí, ano passado, 2022. 2021, né? Ah, tá. 2022 que você começou. Um pouquinho de 2021 também, mas a gente teve outra onda de Covid, acho que não foi tão constante. Voltou, mas não voltou, né? Acho que só em 2022 a gente gravou, assim, direto, presencialmente. E aí foi ótimo nesse sentido. Um olhando pra reação do outro, conversando. Um erro de gravação, a gente dá uma risadinha, aí volta pro assunto. Eu acertei até o microfone. São essas amenidades que fizeram toda a diferença pro meu emocional. Trabalhar em grupo é melhor do que trabalhar em casa sozinho, olhando pro computador, home office, foda. Eu amo home office, eu vivo de home office. Mas nesse sentido… tem essa questão. Mas, assim… senti falta da convivência humana nesse sentido. Pra gente, além de home office enlouquecedor, porque aí a gente tá… Em casa a gente já está trabalhando. Então não dá pra fazer um outro trabalho dentro do trabalho. Porque mesmo tendo trabalho dentro do trabalho, a gente já está fazendo isso quando a gente faz funções domésticas e cuidar de criança. Então, pra gente trabalhar é folgar daquele trabalho que a gente não folga. Tipo, aqui é a minha folga. Aqui a gente tá… falando besteira, se abraçando, se amando, às vezes se emocionando, reclamando, denunciando. Mas é uma folga de uma demanda que suga a nossa alma. Mamãe. Pois então é isso. Eu gosto tanto de escutar um podcast de manhã, mas não dá pra escutar, porque mamãe. Já tem um podcast, é o papagaio. Papagaio. Mas, enfim, independente disso, né, de você não ser mãe, essa coisa do coletivo, de aguentar tudo, fazer tudo em grupo. Né, eu acho que a gente sempre fica melhor quando a gente dá juntas. Com certeza. E numa escala muito menor, que definitivamente não é novidade para vocês, as pessoas já se abalaram um pouquinho com esse choque do espaço de trabalho, home office. Sim. E aquela aparição de leve do trabalho doméstico, né? Todo mundo levou um susto e vocês já estão super acostumadas com isso, esse conflito. As mães que eu, né, tipo, a gente conversa, que eu converso, se confundiu muito, né, a pandemia com o isolamento materno. Porque muitas mulheres falam assim, você tá entrando em isolamento agora. Eu já estou aqui, tenho um tempinho aqui, né? A diferença é que a gente podia ir um pouquinho na rua. Sim, mas a gente já vive de alguma forma abduzida num monte de função doméstica e de… né, e muitas vezes materno e cuidado. Sim. Sustentando o mundo economicamente. Isso. Ô, Nath, mas então tá rolando ainda, mas agora nessa forma coletiva. E que ficou Não, eu voltei melhor. A gravar em casa. Mas agora Você voltou a gravar em casa? Sim. Mas agora o resumo neste momento, foi o que eu falei. Ele tá menorzinho, falando sobre uma reportagem específica. A gente tá testando formatos, né? Então agora o vídeo está… É bem vivo, mais, né? O processo no internet. É bom também, porque todo dia assistir a mesma coisa. Muito legal isso. Muito legal isso. É legal porque fideliza algumas pessoas, mas por outro lado a gente perde a oportunidade de crescer, né? De se reinventar. E realmente o resumo tem sido esse espaço, assim, de… ver os nomes e as opiniões, os rostos das pessoas que acompanham o Intercept. E eu, como uma grande fofoqueira, prezo por isso. E essa história aí do negócio de memes, que você é acumuladora de memes? Rainha dos memes? Rainha dos memes. Eu não chego a ficar salvando coisas, mas tô sempre de olho. Eu me considero nascida e criada no Twitter. Muito tempo de Twitter. Acho que desde 2008, porque a história foi… Li Crepúsculo, terminei de ler. Aí acho que eu li alguma matéria na Capricho. Que fica lá, né? Compartilhar, Orkut, Twitter e tal. O que é esse Twitter? Aí criei minha conta. Porque muitas fãs de Crepúsculo… iam lá pra ficar fofocando do lobo. Quem você pegaria, o lobo ou o vampiro, blá, blá, blá. Eu nunca vi Crepúsculo. Ainda há tempo. Então, dias também. Eu nunca tinha visto Senhor dos Anéis. Fui ver. Muito difícil, gente. Difícil. Eu nunca assisti aí. Porque assim… O Franco que adora. Amiga, aí eu acabo vendo são vários povos. Vários. Ele ama. Não, mas os eu anões, acho incrível que as pessoas… o cara criou uma língua pra cada povo. Amiga, é genial. É genial.
negócio. Eu também, às vezes, ficava sem paciência, mas o Franco adora essas coisas. Não, eu olho e falo assim, caralho, mano, tipo, já esqueci o que ele falou na primeira frase do não sei quem. E agora apareceu de novo, esse anel tem relação àquilo lá, e tu tem que ver os outros filmes do Senhor, então é mais fácil mesmo. Assim, é uma trilogia com 50 filmes. E aí, qual é o nome lá? O anel precioso? Não, tem um anel. Aí você tem que saber do outro mundo lá dos anão. O outro mundo lá dos peludos. Aí o outro mundo lá dos pés, não sei das quantas. E aí esses mundos se encontram em algum lugar. Eu fico, gente, só tendo mesmo no Twitter pra alguém ir lá fazer um fio, uma thread pra te explicar qual é esse aqui. Porque fica mais simples. Porque é muito complexo. difícil. E aí eu vejo filme traduzido, né? E aí traduzido, as pessoas traduzem errado também. Fica assim, não falou isso, não foi isso que foi falado. Volta aí pra escutar de novo. Muito difícil. E aí você era uma crepuslete, sei lá se você quer. Você gostava mais do lobo ou do vampiro? Do lobo. Inclusive, tem uma enquete que é muito feita no Twitter, né? Sobre qual assunto você poderia falar por 1h30 sem estudar, né? Sem se preparar. Crepúsculo é um deles pra mim. Porque eu posso dar muitos argumentos. No final do programa, pra falar que ela podia ter ficado 1h30 falando de Crepúsculo. Não é porque eu supostamente sou uma enciclopédia. Tem pessoas que entendem tudo. As frases do filme, figurino, conexões. Como eu nunca gostei muito dos vampiros, eu não me prestei muito a esse papel. Mas eu falo no sentido de ter argumentos concretos. Eu não permito que ninguém fale mal de Crepúsculo. Não pelo enredo dos filmes, porque é mediano, gente. É infanto-juvenil. Mas é porque… é muito, né, romantizado. O homem que salva a mulher. Tem toda essa Mas coisa. Pelos desdobramentos mais complexos que isso teve na minha vida. Que é isso, é criar um Twitter. Conhecer vários amigos. Estabelecer laços. Aí, questão do meu gosto musical. Como é que eu fui me familiarizando com literatura. Porque Crepúsculo foi o primeiro livro grande de romance que eu li depois de Turma da Mônica, gente. Então é isso, sabe? Aí é um depois processo disso, depois de Crepúsculo veio o quê? Twitter. E eu fui lendo outras coisas infantos juvenis também, outras… Sabe o que é? Dá muita briga na internet, mas assim, em termos de valor e burburinho, pra mim o Crepúsculo tá no mesmo patamar que Game of Thrones. Porque as pessoas, um público muito masculino, um público mais adulto, fica se colocando… Mas é tudo cultura pop, gente. No fim das contas. Então é por isso que nesse eu filme falo. aí, o Senhor dos Anéis, o Game of Thrones, todo mundo é homem, todo mundo tá fazendo uma guerra. O Game of Thrones, fundamentalmente. Se bem que as rainhas são poderosas. Mas aparece uma outra. Esse novo dos dragões é muito feminista. É muito feminista. Eu tô criando coragem. Muito feminista. Muito feminista. Porque fala muito sobre isso, sobre a coisa da materialidade. Ih, caralho, cala a boca. Por enquanto, a única coisa… da minha vida. Mas fala muito isso, porque, né, os homens estão lá guerreando, mas a rainha, a coisa mais importante é a rainha que tá ali parindo, entendeu? Porque isso decide tudo, na verdade, politicamente. Sim. É por isso que tem… E tem uma fala que ela fala assim, na hora do trabalho de parto, a filha queria muito ir pra guerra, entendeu? A filha. Não a que tá nascendo, a filha mais velha, né? Eu quero ir pra guerra, chatonildo, ficar em casa, parindo. E ela fala assim, a nossa guerra é essa aqui. Amada. Enfim, por enquanto, a única coisa que me atraiu nessa série é o cabelo platinado. Porque eu amo, eu viveria de cabelo platinado por toda a minha vida. Mas eu gosto muito eu gosto das duas, do Game of Thrones, e amei a dos dragões, que da primeira que acabou. Por enquanto eu tô com preguiça. É Casa dos Dragões? Casa dos Dragões. Por enquanto eu tô com preguiça, porque o final da série Game of Thrones foi ridículo, decepcionante. Mas as pessoas… Controverso, assim, num todo foi um tanto preguiçoso. Não conta o final. Por quê? Claro não existe bem um final. A gente pode trazer um spoiler de um traço, mas assim, um enredo… Menina, foi no meio da pandemia já? Talvez. Não tem uma riqueza de detalhes. Mas foi decepcionante, assim, em termos de enredo. Tem partes que a gente comemorou e tal, falando em cabelo platinado, né? Daenerys serviu. Rainha dos 7 milhões de tronos, não sei o quê. Dona das 1000 cabeças. Ela tem 1000 títulos, amiga. É verdade. É ótimo. Ela fica meia hora apresentando ela. Amo. Rainha do não sei o quê, dos eunucos, do não sei o quê, do não sei o que lá. É Rainha dos eunucos? Sim. Os caras que lutam, os mais bravos, você tem que arrancar o pau. Isso é comum.
No dos dragões também. Eu acho que contém, entendeu? Eles matam todo mundo. Tem lá, porque já estão mortos, Arranca né? o pau, exatamente. Já estão mortos. Mas aí... Não, aí... Os guardiões na Rainha dos Dragões também. Claro, Virou uma grande fofoca de série esse programa. Agora não estupra. Exatamente, amiga. É isso. Mas não só gente. a guarda real. Eu pensei que era só o os guarda, testículos. o BFF. Bom. BFF, eles não podem transar. Eles fazem um voto de... Não necessariamente arranca o pau. Amiga, porque eu vejo. Eu sou... Tem muitas camadas. Os livros, a série, tem muita coisa. Eu vejo tudo. E o guarda, por exemplo, o guarda da rainha, ele não faz voto de castidade, entendeu? Inclusive, se ele... Obviamente, ele comeu a rainha em algum momento, ele é punido com morte, entendeu? Gente... E faz voto de castidade. Essa coisa do voto de castidade... É muita igreja, né? Muito. Mas é um objetivo de controle. É também por isso, pra garantir que não estupre. Sim. Pra garantir, entendeu? E eles ficam mais combativos, né? Entendi. Garante, exatamente. Garante que não estupra, mas vai ter que matar uns 100. Entendi. Serve mais. Dissipada. Viu só? Aí, babado. Babados da Casa dos Dragões. E aí, pra mim, o maior argumento é que como essa série não tem conexão, na verdade, ela se passa antes do período de Game of Thrones, vale a pena assistir. Então, que eu crie coragem, agora você a pessoa... A Casa dos Dragões? Você agora é a pessoa que mais me convenceu a assistir. Sim, ela dá origem a tudo. Então tem que fazer 3 anotações aqui. Na Westworld. Casa dos Dragões. Na Westworld... O seu corpo não aguenta mais. Notícias ruins. Notícias ruins e a Casa dos Dragões. Okay. E nesse assunto, assim, uma questão muito boba, mas como mexe com a gente, né? Esse mundo da cultura pop e cultura nerd, eu nunca me permiti conversar ou assistir Senhor dos Anéis, Star Wars, todo esse universo Marvel, porque eu achava que só as pessoas mais inteligentes, porque é um público muito masculino, pois né? Só as pessoas mais inteligentes conseguem assistir e entender tudo. Aí agora que eu sei que é um besterol, uma fórmula, jornada do herói. Total. Eu fico, nossa, quanto tempo da minha vida eu perdi, sabe? Achando que era um espaço. E que realmente é colocado como um espaço interditado, né? Para mulheres, para pessoas negras e tudo mais. Mas era uma... baboseira. Uma baboseira. Acima de tudo, era só mesmo questões pop mesmo pra vender. É diferente. Eu achava que automaticamente... Essa é a diferença entre ser nerd e a cultura pop, né? Eu achava que tudo tava misturado. Que só as pessoas do QI 1 milhão conseguiam compreender esses filmes ultra complexos e que eu nunca poderia ser uma dessas pessoas, sabe? Não estava nesse patamar da inteligência humana. Uma grande mentira. Aí tu vai pra ver você não só acreditar. os homens se batendo por causa de um anel do poder. Se você pegar esse anel do poder, você terá tudo na sua vida. Porque mais alguma coisa maravilhosa pra contar pra gente, Nath, sobre a sua história. Então é isso, TED, canal. Estou casada. Estou casada. E só isso aí já explode a tela, os computadores de todo mundo. Porque é uma coisa que eu não falo nas minhas redes sociais. Eu não falo. Você faz mistério sobre um pouquinho de intimidade, é bom, né? Ninguém saber alguma coisa de você. Exatamente. Aí, você já dividiu tanta coisa, né? A história da sua vida. Conforme a minha relação com a criação de conteúdo foi se tornando mais profissional, eu passei a estabelecer esses limites. Por exemplo, eu me casei, ou seja, agora eu moro em outra casa e eu não fiz uma coisa que muitas blogueiras fazem, que é o tour pela casa. Primeiro porque eu sou paranoica, trabalhando no Intercept, a série de ameaças e tudo, então... Sim. Por aí eu já não gosto. E em segundo lugar, aí eu me sabotei. Porque a gente nós blogueiras fazemos o tour pela casa para atrair parcerias publicitárias e tudo mais. E em terceiro lugar, que foi o que mais pesou para mim, é o pitaco. A pessoa vai falar, não gostei da cor da parede, tá errado, tá bagunçado. Mas a casa é de quem? Igual minhas panelas, reclamar não, das minhas panelas. Pô, tá toda descascada. Kevin pintar. Acho melhor não fazer um tour. E tem fazer um mutirão. Eu tenho medo do tour, porque uma vez eu tava brincando assim no prédio com as minhas filhas, no prédio da minha mãe, mas... Filha, apareceu a mulher agora.
você onde você tá, no endereço tal, não sei o que, minha amiga mora aí. Eu falei, socorro, nunca mais eu vou colocar uma É isso, é Eu segurança. posto stories atrasados, tipo, tô num lugar, eu posto dias, horas Acho depois. ótimo isso, acho muito engraçado. Outro tem dia um eu fiz isso com... aplicativo que vê que você não tá naquele lugar. Ah, é? Outro dia eu fiz isso com um amigão meu, que até é ator, e eu não, se eu falar muito, vocês vão saber quem é. Mas, E aí eu falei, caraca, tu tá aí, cacete, na praia. Ele, caraca, Juliana, você tá em 1920. Acredita em tudo que o Stories fala. Óbvio que não, cabeça. Isso foi semana passada, que a gente tava junto. Eu tava nessa do story é real. A pessoa tá lá pra valer trouxa. Acho uma estratégia muito interessante, essa do story passado. E sobre essa questão de relacionamento, vai muito... Isso foi até tema do podcast Afetos, porque uma vez a Jaciana Melquiades falou sobre isso. Às vezes, o pessoal que sabe que a gente tá num relacionamento e vê, um dia acordou de mau humor ou triste, brigou com o namorado, brigou com o marido, tem outros problemas, não é necessariamente isso. Claro. E eu já Como falei... se os homens fossem o centro da nossa vida. Relacionamentos. Eles são uma parte ali, eu aproveito aquele corpo. Não é tipo, briguei e vou ficar mal outro dia. Né? Não é pra tanto. E eu falei também no meu canal, um vídeo... O nome do vídeo é Eu Não Respondo Pelo Meu Namorado. Eu falei sobre situações que amigas minhas passaram, ou talvez alguma outra coisa que eu tenha visto na internet, que eu não sei se vocês já passaram por isso, mas alguém se reportar a você por algo que o seu parceiro disse ou fez. Amiga, a gente senta aqui, ó. Tudo que você falar aí, a culpa é nossa, tá? Tudo que você falar aí. Você falou, aí você falou... Isso a gente tá vivendo agora. Aí você falou alguma coisa, pronto, a culpa é minha da Juliana. A gente tinha que ter te batido, entendeu? Se a gente gostou ou não gostou. Primeiro que é uma lição maravilhosa de diálogo, né? Diálogo. Eu posso não concordar com tudo que você fala, mas eu tenho que respeitar, te ouvir e quem sabe aprender, quem sabe até mudar de ideia. É isso. Não, e quem sabe continuar discordando e falando, nossa, tenho cada vez mais... Né? Ou continuar discordando e continuar lutando pra você dizer uma coisa que eu discordo, pra que a gente possa todo mundo dizer o que pensa, o que acredita e se respeitar, né? E conversar, e dialogar. Esse é o nosso país. Colocar os Esse é o nosso país. O nosso país No nosso país, a gente consegue conversar com as pessoas. E a Nath vai ser a âncora, né, do Jornal Nacional do nosso país. Sim, eu posso ser. É que a gente tem um país não precisa ter um jornal nacional no nosso país. Não, jornal, a gente cria outro nome. Você pode criar o nome do nosso Ou jornal. coloquem no Ministério da Sexualidade. Mas isso aí tá concorrido. Esse aí é difícil. Isso aí tá tem que ser concorrido. um conselho. Tem que ser conselho. E nós fazemos parte do conselho. Sim. Vocês estão em todos os lugares. A gente tá em todos. Eu não quero estar em todos os lugares, não. Muito cansativo. Não, mas da sexualidade a gente quer estar fato, ó. A gente quer estar na comunicação e na sexualidade. Então assim, qualquer pessoa que senta aí e fala alguma coisa, as pessoas vêm e falam assim, mas isso... Muito difícil. Então assim, fica mas tranquila. Mas o interessante é o que não respondo pelas merdas do meu namorado. Eu não respondo pelo meu namorado, é o nome do vídeo. E você pegou vários casos reais de amigas suas e da internet. É um vídeo mais curto, então acho que só deve ter uns 2 ou 3 exemplos. Mas eles vão nesse sentido. Boa. A gente pode colocar isso nas legendas. Legal. Não nos responsabilizamos pelas falas das personagens que vêm aqui no nosso programa. Elas têm todo o direito de falar o que elas querem, a hora que elas querem, como elas querem. E não quer dizer que eu concorde, mas ela está ali sentada, porque ela tem todo o direito a estar ali. E ser respeitada por isso. Né? Agora, florzinhas e unicórnios. Somos unicórnios. Somos unicórnios. Somos muito paz e amor. Não é verdade. Foi uma provocação. Eu só queria deixar claro aquele só que não, sabe? Porque as pessoas, elas não entendem ironia às vezes. Né? Na internet. E a ironia é tão maravilhosa, mas é difícil de entender mesmo. Eu faço muito uso da ironia, do humor. Eu amo. Eu gosto. É maravilhoso. Mais alguma coisa incrível que você quer contar pra gente? Quais são os planos? Tem alguma... Uau, vem aí. Plano é diferente de sonho, né? Porque o sonho é se aposentar. Então, plano... eu tô assim, eu ficava falando, agora não vale mais. Mas eu sempre falei no projeto Rihanna, que é você fazer várias coisas, depois você some. Já fez o que precisava fazer, descansa. Um ano sabático. Vamos ali. Um ano sabático, não, Rihanna tá a década sabática. Mas é foda. Que foi mais tanto dinheiro da outra vez que ela consegue viver o resto da vida dela sabático. Isso é incrível. Mas é legal, aí aparece, né? Aí faz uma coisa sensacional. Tipo um filho. Exatamente, é isso. Mas é isso? O plano, o sonho é esse? Dá licença, que a gente quer isso. É isso, é simples. A gente quer isso e suporta a gente querer isso. Mas eu acho chique essa ideia, assim, de poder se retirar.
Até porque a gente tá numa lógica capitalista, né? Sim. Então você virar a chave, garantir o seu sustento e a partir daí fazer o que te dá vontade, pra mim. Transgressor. Chega a ser transgressor. Um sonho, eu quero, hein? Sim. Mas tem algum projeto novo que você quer deixar aqui pra gente contar? Eu acabei falando, porque é o documentário. Ah, o documentário. O documentário é o principal. A gente falou gravando ou a gente falou antes conversando? Falou gravando. Falamos gravando. Abrimos o episódio com isso. É em junho. Junho. Uhum. E a gente Junho de 2023, tem que datar tudo, gente. E a gente quer estar presente. E eu vi que você falou alguma coisa sobre não ser mãe. Você não tem vontade de ser mãe? Então… Eu vi algum post, alguma coisa sua sobre maternidade. Aí… vai dar mais meia hora de conversa. Segura aí, audiência, hein? Dá o teu like agora, porque eu vou falar. Então, eu não tenho vontade de engravidar. Eu acho que a maternidade, ela é todo um universo complexo demais pra eu querer abraçar agora. Então, pensando na expressão, dessa água não beberei, eu acho que eu não beberei da água da gestação, do engravidar. Entendi. Mas eu não descarto a questão da adoção. Inclusive, não mencionei aqui, mas eu sou uma das cofundadoras do Influência Negra, o coletivo. Lá a gente teve um podcast que eu apresentei, e aí nós fizemos, eu e o Cleiton Santana, fizemos um episódio sobre adoção. Chamamos Gabi Oliveira, a advogada Ângela Quimbango e a Fabiola Oliveira. No caso, a Fabiola, ela adotou, deixa eu ver, 2 ou 3 meninos já, assim, adolescentes, quase adultos. Que eu acho muito legal. Muito. E o Cleiton também tem vontade de adotar. Então, é algo que, assim… Mesmo hoje em dia não tendo a pretensão de ter filhos, acho que com certeza eu vou fazer o curso lá do Conselho Tutelar. Todo mundo pode, né? Inclusive, se inscrever. Eu acho muito legal. Hoje eu só fico pensando que… Eu sei que a maternidade não é controlável, não é uma utopia… Mas eu tenho tantos planos só comigo mesma e tantas coisas pra fazer. E eu me preocupo tanto com essa questão do sustento mesmo. Sim. Que eu acho que automaticamente, mas mais do que nunca, se for pra ter filhos que serão herdeiros de alguma forma. Então eu quero preparar condições, se for pra ter filhos. Vamos ficar rica, tirar um ano sabático. Mas também não criar um problema, né? Sim. Porque criar um herdeiro que não faz nada de útil não podemos… Uma pessoa grosseira também não é isso que eu quero, né? Não. Mas sabe, eu penso muito sobre essas nuances da vida. Não é bagunça, não. Vocês sabem muito bem. É importante falar sobre isso, maternidade compulsória. E que nem toda mulher precisa sonhar em ser mãe. E tudo bem também. Tudo bem querer ser a jornalista fodona e depois ficar de rolê pelo mundo. Viajando. E que se você sentir vontade de cuidar de criança, você pode me ligar. Estamos à disposição. Verônica, tô aqui com uma vontade muito louca de cuidar de criança. Vem aqui em casa, Estamos à disposição. Hoje o meu esporte radical é passeios com o meu sobrinho. Olha aí. E já tá… Maravilhoso. Tenho certeza que é o nome da mãe do seu sobrinho. É sua irmã? Não, é minha cunhada. Eu tenho um irmão mais novo. Que já é pai. Não, peraí. O meu irmão… Foi completando, não. Eu tenho um irmão mais novo que não tem filhos. Então, o meu sobrinho é filho sobrinho do meu marido. Sabe? Isso. Cunhada. Cunhada é outra família. Entendi. Gente, eu me perco com essas nomenclaturas. Dela, né, amiga? É cunhada. Outra família. Não, mas é filho do irmão. Tudo bem, mas outra família. No caso, não é. Não, é família dela. No caso… Doida. Mas enfim, eu só sei dizer que… eu gosto muito da ideia de ser tia. É, legalzão. Muito legal. Linda. E eu queria pular pra ser avó. Adorei. Entendi, ser avó. É porque ser mãe é muito cansativo mesmo. Exatamente, ser queria avó pular. É mó maneiro, todo mundo fala. Bem ousada. Eu tenho um pensamento de que eu acho que… Se eu fosse um homem, eu já estaria planejando ter um filho. Sim. Claro. Porque ser pai é uma delícia. Bem mais fácil. Sim. Eu tenho um pouco de preconceito com essa frase, sabe? Eu odeio. Tipo assim, eu queria Você tem ser preconceito? pai. Não, eu odeio essa frase. Queria ser pai, porque ela isso reforça… Reforça muito. Que é uma bagunça. Ela reforça uma bagunça. E reforça um padrão de comportamento. E meio que endeusa um padrão de comportamento que é violento. Sim, quero ser pai. Que tá sobrecarregando a outra parte e abandonando crianças. Tá aqui falando assim, nossa, esse tipo de pai é horrível. Né? Eu quero ser então. Não vai se fuder, né? Não, você não tem que ser isso. Seria muito melhor se os dois, ou a galera que resolveu fazer um ser humano…
dividisse as A funções. galera. Porque se são 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe. Eu acho que seria Quem muito... resolveu Esses dias eu tava dividir se vendo. ainda tivesse o Estado, poder público, dando eu tava suporte ouvindo pra uma todo mulher mundo. Ficaria mais fácil. maravilhosa que, porra, que merda que eu esqueci o nome, que droga. E ela tava falando assim, ó, ela conhecia um cara que ele tava num trisal. Aí, só que nesse trisal, ele tinha uma mulher que ele se relacionava há 16 anos e outra que se relacionava há 5. Aí, com essa mulher de 16 anos, ele tinha o plano de ter um filho. Aí, eles tiveram um filho e essa outra do trisal saiu e essa daqui entrou. Não pro trisal, só pra namorar com ele. Essa outra terceira. Essa da terceira. Ah. Aí, beleza. Aí tiveram um filho, só que essa daqui que tinha um filho também tinha uma namorada. Só que aí, na gestação, ela falou assim, porra, tô me identificando muito mais com a outra mulher. Então, ela terminou com o pai do filho dela, porque era, né? E esse cara fez um filho na outra mulher. Aí, eles vivem todos juntos. Caraca, que Vamos desenhar essa loucura. árvore genealógica. Mas Que enfim, loucura. é uma galera, então. É uma galera, então realmente concretizou. uma galera. E eu fiquei pensando na dinâmica disso. Tipo assim, tem vezes que essa mulher, ela tá com o filho dela, que é com esse cara. Ali junto, tem vezes que ela tá com a mulher da outra, da ex do cara, cuidando das crianças. Às vezes o filho dela tá com essa criança. Então assim, foi muito mais legal viver nesse coletivo de ela- todo mundo cuidando, uma É a galera. verdadeira aldeia. Aldeia da aldeia. E veio aí a aldeia. E veio a aldeia. Eu falei, caraca, gente, muita administração de sentimentos aí. É. Muita E aí, administração. Habilidade emocional. Habilidade. Uhum. Habilidade. E o que você falou sobre a maternidade compulsória é o que mais me dói, porque eu fico olhando pra minha vida e pensando, nossa, como eu pensei muito, articulei toda a minha vida em cima, desde a minha infância, da preocupação e do medo de engravidar o tempo todo. Então, hoje eu penso, eu tô enrolando, né? A legislação brasileira já mudou, eu já atingi 25 anos, enfim, mas eu tenho medo de agulha, Mas você muito queria mais fazer de o quê? cirurgias. Fazer... Mas eu queria fazer a salpingectomia, que é laqueadura, né? Não... É laqueadura? Existe laqueadura e existe a salpingectomia, que é um Nossa, pouquinho menos que nome é esse? invasiva. O que significa? Que é cortar os fiozinhos. Não E vou aí saber. você nunca mais vai poder ter filhos biológicos, ou vai? Posso ter por fertilização in vitro. Ah, tá. O que não me dói, porque se eu quero ser riquíssima... Maravilhosa. Então, assim, eu só quero ter autonomia. Sim, é isso. maravilhosa. E hoje eu já Tá me certíssima. sinto bem, porque desde 2018 eu tenho o DIU de cobre. Então, só de ter o DIU já mudou Ah, não toda a confia minha 100% cabeça. do Tem DIU, bebê não, tá? nascendo com o Gil na mão. Não, assim, Vários né? bebês. Eu seria Eu uma faço- que ia sair assim, eu meus faço- gêmeos, um brigando pelo DIU. Eu faço alguns conteúdos, inclusive, para tranquilizar as pessoas nesse sentido. Mas eu sigo nas minhas paranoias do meu jeito. Sim. Que aí é o DIU com camisinha, preservativo. DIU com não sei o quê. É isso aí. Sim, sim. Mas pelo menos abre o diálogo e as possibilidades da gente ter, como é que fala? Direitos reprodutivos, Sim, né? Uma autonomia. pelo amor. Era só isso que eu pedi. É só isso isso aí, que eu Só queria. maravilhosa. isso, só um direitinho reprodutivo já tava bom, É, né? decidir É. sobre o seu corpo. Só sobre ter autonomia. Sem querer ser mãe ou não. Maravilhoso, Nath. Obrigada. Obrigada Eu que por ter agradeço. vindo. Adorei sua presença. Você é maravilhosa. Desejo uma carreira linda, que a gente fique ricas. Aliás, esse é o nosso combinado de 2023. É, Fica rica. um combinado. É, É que o nosso depende de combinado. algumas outras coisas. Mas a gente combinei um combinado complexo, amiga. É combinado. Entendi, É combinado grande, dá Entendi. licença. Ai, que bom, porque... Teve a maioria das minhas filhas me mandou, a gente combinou de curtir o carnaval. Eu falei, gente, Não, vocês combinam as coisas comigo, mas eu não me lembro. Não, meu combinado é mais profundo. É mais profundo? Tá. Eu te incluí, é bom, Ah, boa. nesse combinadão. Sem me avisar. Pô, mas esse é maneiro. Entendi, tá bom. É, a gente fica rico em 2023. Tá bom, então estende combinado aqui pra nossa amiga Nath. Estendi pra nossa âncora comunicadora Do do nosso nosso país. Obrigada. Aquela que você foi convocada. Você sentou aqui, você já mora no nosso país. É. Obrigada por ter vindo, Nath. Parabéns Eu pelo que seu trabalho. agradeço, foi ótimo. Estamos juntas, conte com a gente. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui também. Nossa rede também. Beijo. É, Quer falar mais alguma coisa? meu discurso final. Ah. Não, é o clássico, gente. Me sigam nas redes sociais, @NathBragaP. Sua rede vai estar lá, tudo Todas, lindão, bem. todas as redes sociais, a mesma arroba. É isso aí. Espero voltar aqui com outras fofocas, outras questões do documentário, seu da filme. vida. Isso, lançar o filme, hein? Aqui, muito legal. E mais do que agradecer pela minha participação aqui hoje, é agradecer pelo trabalho de vocês.
É enriquecedor, é divertido, me faz conhecer pessoas novas. Então, só continuem. E vocês têm espaço de apoiadores também, não tem? Temos espaço, Então- espaço e necessidade. Gostaria que espaço tá vocês nos gigante. apoiassem. O espaço tá tipo um multiverso. Então é nessa Precisamos hora… de patrocinadoras. Pode ser patrocinadores, homens, patrocinem. A gente precisa continuar falando. É nessas horas que, além de agradecer a vocês, eu convoco o público para que chegue junto, os Isso. CNPJs e os CPFs. Exatamente. Que cheguem, sabe? Porque o trabalho de vocês é muito significante. Irado. Obrigada, Obrigada, Nath. Nath. Obrigada, adorei. Beijo, gente. Beijo. Agora eu posso gritar. Senta direito, garota.